Pessoal, bom dia. Então, primeiramente, eu vou fazer uma revisão da prova, tá? O que é isso aqui? Ah, pessoal, ó, o Skype tem uma coisinha diferente agora, ó. Quando você quer falar, você levanta a mão, ó, aperta na mãozinha, ó. Ó. Ah, parece que você quer falar daí. Baixar a mão, ó. Aperta na mãozinha, vai aparecer que você quer falar, ó. Que legal, viu? Eu adoro o Skype, porque o Skype tem muita coisa para você trabalhar. Bom, vamos à prova. Eu vou ler a prova, vou conferir com vocês. Qualquer coisa, daí nós conversamos. FAESP. Bom dia. Então, ai, eu abri errado. Bom dia, Adri. Ai, como que eu vou fazer? Só um minuto, pessoal, que eu estou tentando me achar. Ele não está reconhecendo a prova, ó. Visualização, prova. Vocês estão vendo a prova? Eu preciso que alguém me avise. Não, professora, tá tudo preto. Pois Tá é. escura a tela. Pois é, para mim tá aparecendo, ó. Ai, que danado isso aqui. Vamos achar uma outra técnica. A prova tá aberta. Vamos tentar de novo. Eu não sei se arquivo em Word ele abre, sabe? Mas eu sempre usei. Vamos ver. Por que ele não quer compartilhar a tela? Parar. Compartilhar. Ah, agora acho que vai dar. Acho que agora abriu. Ah, eu tenho que ir lá, né? Vê se aparece. Apareceu. Ótimo, então tá. Aqui tá o gabarito da prova. Veja bem uma coisa. A prova, ela tem 20 questões. Nem todas essas questões caiu para vocês, né? Cada um caiu diferente. A prova do JACAD, que era para os acadêmicos, que de período especial, era a mesma prova também. Então, não tem questões diferentes. Eu vou ler questão por questão para ver se elas estavam corretas, tá? Primeira. A proposta da escola inclusiva apoia-se na organização de um projeto político-pedagógico atrelado ao social, no qual é evidente a valorização das habilidades individuais, o convívio com a diversidade e aprendizagem que ocorre pela cooperação e mediação. De acordo com a afirmação, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. A inclusão escolar também social e é
protagonizada pelas parcerias, capacitações e modificações que se fazem necessária, correta? A integração é um processo dinâmico que legitima a participação do indivíduo nos grupos sociais e contempla a reciprocidade verdadeira. A inclusão é de responsabilidade dos órgãos federais, estaduais e municipais. Essa estava errada, porque não é responsabilidade deles, é da população. Na realidade, os órgãos federais, estaduais, municipais, eles discutem as leis com a sociedade, tá? Eles discutem, mas não é de responsabilidade deles, é responsabilidade nossa, do cidadão. 5. Inclusão é o estado pleno da cidadania e sendo a escola o local onde começamos a exercer nossos direitos como cidadãos, correto? Então, era a letra B. Qualquer coisa vocês perguntem, tá bom? A Declaração de Salamanca sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais enfatizou o desenvolvimento de orientações para uma educação escolar inclusiva. Nela também se encontram as justificativas e algumas diretrizes para a implantação do processo da educação inclusiva no mundo. Em relação à Declaração de Salamanca, assinale a alternativa correta. Cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhes são próprias. Correto? Tem microfone ligado aí, galera. 2. Os sistemas de educação devem ser planejados e os programas educativos implementados, tendo em vista a vasta diversidade destas características e necessidades. Corretíssima. A Declaração de Salamanca não trouxe avanços significativos para a educação inclusiva. Me poupe, né? Quem colocou essa certa. Eu praticamente só falei da Salamanca, né? 4. Cada criança tem o direito fundamental à educação e deve ter a oportunidade de conseguir e manter um nível aceitável de aprendizagem. Correto. 3. A exclusão é um fato na sociedade desde que o homem se deu conta da sua existência. Há muitos fatores que causam a exclusão. Galerinha, tem microfone ligado, tá? Como eu fico com isso? Ó, isso aqui dá eco no meu ouvido. Exclusão. Raciais, sociais, econômicos, de grau de escolaridade, de opção sexual, de opção religiosa, por opinião diferente de outrem, por doenças infecto-contagiosas, pelo não acesso ao ensino formal, à educação digital, à cultura, à saúde. Em relação à exclusão, assinale a alternativa correta. A exclusão, com as novas políticas sociais implantadas no Brasil e no mundo, foi eliminada. Pessoal, resposta, né, errada. A exclusão, com todos os meios de comunicação envolvidos na questão de eliminação, tem alcançado todos os seus objetivos? Também não. É necessário criar um plano estratégico em relação à diversidade humana para diminuir a exclusão social, correta? 4. Divulgar o tema inclusão de forma geral na sociedade, envolvendo educação, saúde, trabalho, cultura, esporte e outros. Correta. Então, era 3 e a 4. O governo e as instituições não governamentais têm criado políticas sociais em relação à moradia, erradicação da fome, escola para todos, trabalho para todos, saneamento básico, inclusão das pessoas especiais na escola e mercado de trabalho. Mas tudo é muito pouco diante do quadro social que vivemos. Assinale a alternativa correta em relação à questão de políticas de inclusão. Vamos ver aí.
As políticas sociais de inclusão têm cumprido seu papel na totalidade? Não. As ações do governo e as políticas têm acontecido na íntegra através da mobilização social? Negativo. Vivemos na era do conhecimento em que uma parte da população tem acesso a ela e a outra é excluída. Verdadeira. Toda a sociedade tem um papel preponderante na questão da inclusão social, sim. Tá? Todo mundo, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Não. Todos nós temos uma parcela de culpa. A responsabilidade é nossa, de todos nós. Não é de um homem, de uma mulher. É da sociedade como um todo. Claro que o governo também está, dentro dessa parcela. 5. Portanto, o conceito de diversidade integra questões biopsicológicas, mas seu sentido também é constituído ao longo do processo histórico e cultural dos indivíduos, da sociedade. Assinale a alternativa correta em relação à diversidade humana. Seres humanos são diversos em suas experiências culturais, são únicos em suas personalidades e são também diversos em suas formas de perceber o mundo. Correta? Seres humanos apresentam ainda diversidade biológica. Correta? Os indivíduos produzem representações, marcas de identidade individual e grupal, valores, saberes que se apresentam nas artes, nas ciências e na socialização. Correta? As escolas devem ter propostas para trabalhar a questão da diversidade, porém sem muita preocupação. Errada. 6. Segundo Moreira e Kandal, a problemática da discriminação é certamente complexa e precisa ser trabalhada com base em uma dimensão multidimensional. No entanto, questionar o silêncio que aprisiona é fundamental. Só um pouquinho. É que tem aluno fazendo prova hoje ainda. Gente, olha, não tem condições. Em relação à discriminação raciais e étnicas, assinale a alternativa correta. Tem gente falando. Com os programas desenvolvidos das escolas na questão da discriminação étnicas e raciais, a situação tem tido controle e isso pouco ocorre. Não é verdade. 2. A abordagem de questões referentes à discriminação racial e étnica requer persistência por parte dos educadores para identificar. Correta? A história da educação renegou aos bastidores a ascensão da intelectualidade negra, presente desde o período republicano, o que mitificou a inferioridade racial. Verdadeira, né, pessoal? Infelizmente. Pesquisadores têm buscado resgatar aspectos da trajetória da escolarização de grupos étnicos raciais, com o intuito de destacar relações educativas destes em escolas oficiais. Correto. A educação especial é o conjunto de conhecimento, tecnologias, recursos humanos e materiais didáticos que assegurem respostas educativas de qualidade às necessidades especiais por meio de ações vinculadas à qualidade da relação pedagógica para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns. De acordo com a afirmativa, assinale a alternativa correta.
A educação especial no Brasil ainda encontra-se no papel, não tendo nenhum trabalho efetivo. Não é verdade, né? No Brasil, a educação especial dos últimos 5 anos obteve avanços significativos. Essa era correta. As escolas brasileiras não estão comprometidas com o processo da educação especial. É verdade. As escolas brasileiras... Não, quer dizer, é falsa. Algumas não estão, outras estão. No Brasil, as leis não amparam as pessoas com necessidades especiais. Mentira. Não temos movimentos significativos em relação a esse assunto no Brasil. Também é mentira. Nós temos vários movimentos. Bom dia, Bruno. Está atrasado, né, Bruno? Questão 8. A escola passou a enfocar as possibilidades do indivíduo. Ah, Bruno? Dormiu demais. Se cuida, não. A escola passou a enfocar as possibilidades do indivíduo e não mais suas deficiências. Seu compromisso é fazer com que o aluno aprenda por meio de suas habilidades, com a instituição fornecendo aos profissionais subsídios para atender às diferentes necessidades dos estudantes. Em relação a essa afirmação, assinale a alternativa correta. 8. A mudança de paradigmas exige a renovação de atitudes, de novas ideias vindas de todos os lados e, muitas vezes, a superação da resistência de alguns profissionais. B. O sistema escolar e a escola não devem ser flexíveis para que o professor usufrua da liberdade de utilizar nas suas variadas ferramentas. O sistema escolar e a escola não devem ser flexíveis para que o professor usufrua da liberdade. Faltou uma vírgula. Tá, essa não é, porque tem que ser flexível. C. O processo deve ser avaliado constantemente por meio de reuniões de planejamento em toda a equipe pedagógica para que sejam traçadas as futuras ações e alcançadas melhorias do trabalho, porém sem mudanças nas diretrizes. Mentira. Tem que ter mudanças. D. Os alunos com necessidades educativas especiais devem receber o mesmo tratamento que os demais, inclusive a avaliação deve ser a mesma. Errado. A escola inclusiva é papel do diretor da escola e da equipe pedagógica. Não, é o papel de todos. A inclusão envolve, então, a canalização do desejo de combate à discriminação e a criatividade para a elaboração de soluções para os obstáculos que certamente aparecerão. Assinale a alternativa correta em relação a essa questão. Criamos e mantemos uma atmosfera positiva e a comunidade como aliada é fundamental para obtermos êxito nessa missão. Assim como conscientizarmos nossos alunos de que eles também devem buscar soluções para a boa convivência com o outro e com a diversidade. Essa era a correta. B. Não há receitas, mas sim o desejo de combate à discriminação. O desejo é a força motriz necessária para a promoção de debates e da inovação das propostas pedagógicas. São suficientes. Não é verdade. Não são suficientes. A inclusão é um compromisso do governo, porém ele tem alcançado esse objetivo com sucesso. Negativo. O elo entre família, escola e comunidade resulta em diálogos favoráveis a mudanças. Isso acontece sempre. Negativo. As propostas apresentadas pelo governo têm a relação total com o desejo da comunidade. Negativo, né? Assim, até que esse governo aí tenha assinado aí todos os documentos, né? Mas até chegar na prática, ele não tem feito. Pessoal, outra coisa, eu atendo uma aluna cega antes que eu me esqueça.
E ela me ligou esses dias desesperada, que soltaram aí em redes sociais que o governo ia acabar com a inclusão, que não sei o quê. Pode entrar o governo que quiser. Isso está na Constituição. Tá? Então, isso é tudo, sabe, para deixar as pessoas nervosas, adoentadas. O pessoal é louco. 10. Como visto, há diversas possibilidades de uma pessoa apresentar problemas auditivos causadas durante a gestação ou após o nascimento. Por isso, pais, educadores e a sociedade necessitam de informação sobre surdez, que o atendimento adequado a essas pessoas surdas possa ser viabilizado, como o diagnóstico médico, atendimento fonoaudiológico e o plano de apoio pedagógico da instituição escolar. Em relação a essa Constituição, assinale a alternativa correta. A. Os pais são os principais observadores do desenvolvimento das crianças, razão pela qual deve ficar atentos aos sinais que elas manifestam. Essa é a correta. B. Incluir uma pessoa com deficiência auditiva nas escolas comuns, antes de tudo, diz respeito a uma questão de participação social e de ampliação das oportunidades de aprendizagem, tanto para essa pessoa quanto para os ouvintes. Mas isso não acontece, é mentira, acontece. Para que tenhamos uma prática educativa eficiente, devemos procurar desenvolver um trabalho pedagógico na educação do aluno com deficiência auditiva, pautada no apoio dos profissionais especializados apenas. Errada, não é só isso. Desse modo, a escola inclusiva não estimulará a integração e, para isso, o estudante não será incentivado a participar, comunicando-se com professores e colegas, respondendo a perguntas, apresentando trabalhos e dando opiniões também em situações informais. Errada. A questão da inclusão do surdo nas escolas do Brasil já foi solucionada. Mentira. 11. Podemos ressaltar que as pessoas com necessidades especiais são consideradas diferentes pelas suas deficiências, dificuldades apresentadas no contexto escolar. Nesse aspecto, vamos nos deparar com o preconceito. Elas têm muitas situações, são rejeitadas na essência pelos familiares e colegas. Assinale a alternativa correta. O preconceito com a globalização já foi vencido pela sociedade na sua totalidade. Mentira. As pessoas especiais são diferentes, porém devem ser tratadas perante a sociedade com igualdade e sem discriminação. Essa é a correta. O preconceito ainda é forte apenas na sociedade, pois nas escolas os alunos especiais são bem aceitos. Mentira. O preconceito não existe mais nas escolas. O preconceito em relação às pessoas com deficiência foi eliminado. Não. 12. A inclusão zero consiste em não excluir uma pessoa para qualquer finalidade, em razão da etnia, gênero, deficiência ou qualquer outro atributo. Esta afirmativa está correta. Esta afirmativa não está correta. A afirmativa acima não define a inclusão zero. Errada. A inclusão zero pode ser definida da forma como se apresenta no texto. Não pode. Errada. A inclusão zero não é papel do cidadão comum, então a letra A. De acordo com a palavra empoderamento, assinale a alternativa correta. Empoderamento são as escolhas, decisões, controle de situação pessoal. Faz parte dos princípios políticos da igualdade. Não, não é da igualdade. Empoderamento são as escolhas, decisões, controles da situação pessoal, faz parte dos princípios da estética e da sensibilidade. Não. Empoderamento são as escolhas, decisões, controles da situação pessoal, que faz parte do quê? Da ética, da identidade, do eu da pessoa.
Todas as alternativas estão incorretas. Todas as alternativas estão corretas. Então, era a C, é o princípio da ética, da identidade, do eu, ele tem direitos a decisões. A educação inclusiva é uma atitude de aceitação das diferenças, não uma simples colocação do aluno em sala de aula. Diante dessa afirmação, qual a resposta correta? Em todas as escolas brasileiras, essa prática já acontece. Não. A educação inclusiva é um processo e temos muito que caminhar para que aconteça na sua totalidade. Verdadeira. C. A educação inclusiva é utopia. Não. A educação inclusiva faz parte da prática de todos os segmentos brasileiros. Mentira. A inclusão é fato e acontece na sua totalidade. Mentira. Assinale a alternativa correta. As práticas inclusivas na escola como um todo são desenvolvidas de acordo com o envolvimento dos pais, liderança visionária e a colaboração apenas. Não. O envolvimento dos pais, liderança visionária, colaboração, aceitação incondicional, uso revisado da avaliação, suporte para a inclusão e outros. Quer dizer, pode mais coisas aí. O envolvimento com os pais, lideranças, colaboração, mas sem se preocupar com o resultado. Errada. Projetos desenvolvidos pelos pedagogos e direção. Errado, porque não é só isso. As práticas inclusivas são realizadas nas escolas com qualidade. Não é verdade. 16. A política da igualdade do acesso a todos os direitos humanos, independentes do sexo, idade, raça, religião, condição física ou quaisquer outras características pessoais e sociais. Assinale a alternativa correta. No Brasil, não temos nenhuma lei que prevê a política da igualdade. Mentira. A política da igualdade é trabalhada na sociedade geral, mas nem sempre encontramos o resultado esperado. Verdade. A política da igualdade deve ser uma preocupação apenas governamental. Não. A política da igualdade foi vencida pela sociedade. Não. Todas as respostas estão corretas. Não. 7. Ao analisarmos os aspectos da inclusão, verificamos a necessária reformulação da ideia de currículo para torná-lo mais flexível e eficiente no seu propósito. Atualmente, segundo Steinbeck, um currículo mais inclusivo e mais adequado à formação do aluno deve assumir o aluno como foco do processo de aprendizagem, valorizando seu repertório, conhecimentos e experiência de vida. Essa que deve ser a correta. Deve sofrer adaptações curriculares de pequeno porte. Não. Eu falei para vocês que hoje nós não falamos mais em adaptação, é flexibilização. As adaptações curriculares devem partir da pedagoga da escola, não. Da equipe, as adaptações curriculares devem sofrer mudanças a partir de um laudo médico apenas, não. As adaptações curriculares devem ser determinadas pelo professor, também não. É a equipe. A formação do professor necessita ser administrada por ele e a própria instituição. E o ideal é que o professor tenha preparação técnica para trabalhar com os alunos de inclusão. Assinale a alternativa correta. As escolas investem no quadro de profissionais, principalmente em relação à educação especial. A inclusão é um fato, aquela lá não é verdade. A inclusão é um fato e formação dos professores tem sido desenvolvida nos cursos superiores na área da educação apenas. C. A formação contínua do professor é de suma importância em todas as áreas e na área da educação inclusiva é fundamental. Certa. A formação profissional do professor é de responsabilidade do mesmo. Não é só dele.
A formação contínua do professor é de responsabilidade do Estado também? Não. É do todo. Em relação à educação de indivíduos deficientes, assinale a alternativa correta. Letra A. As escolas especiais se destinam ao ensino do que já é trabalhado na escola regular, de forma que o aluno deficiente se familiarize com os conteúdos quando chegar o momento de frequentar uma classe comum. Essa era a correta. A família deve repassar à escola as informações resumidas sobre a criança para que sejam levadas em consideração na intervenção dos professores e demais profissionais da escola através de sua proposta pedagógica. Não pode ser resumida. C. A escola não precisa valorizar a história de vida do deficiente auditivo, suas vivências, sua experiência na família e na comunidade, e assim compreender o que ele já sabe como aprendeu. Errada. Os pais de crianças com necessidades especiais têm uma grande necessidade de relações de trabalho com os diretores baseados no entendimento e na confiança, de forma a contribuir no desenvolvimento dessas crianças, não tendo envolvimento com os demais profissionais. Errada. É preciso que o deficiente auditivo tenha contato com as pessoas que fazem parte da sua comunidade para que desde cedo saiba lidar e se comunicar com elas, não sendo necessário trabalhos mais elaborados. Também, né, não contempla a resposta. Sobre o planejamento pedagógico, numa proposta inclusiva, assinale a alternativa correta. Letra A. O planejamento pedagógico deve ser direcionado ao perfil da turma e maleável de acordo com as mudanças desse perfil. Além disso, deve estar de acordo com a série, contextualizado com a realidade da turma. Era esta a correta. O planejamento pedagógico serve para o professor saber o que vai repassar para os alunos naquele dia apenas. Incorreta. O planejamento pedagógico deve estar contextualizado e de acordo com as crenças do professor de turma. Tem que ter crença, né? O planejamento pedagógico deve levar em consideração que o aluno deficiente não conseguirá acompanhar os demais alunos da turma. Errado, né? Nós fizemos bem ao contrário. O planejamento deve levar em consideração apenas a história de vida do aluno com deficiência. Errado. Ok. Pessoal, alguma dúvida em relação à prova? Não? Então, assim, em relação às notas, vocês já viram as notas lá no boletim ou não? Eles já liberaram? Não, professora, ainda não está liberado. Pelo menos ontem, quando eu olhei, não estava. Ah, é porque tem segunda chamada, eles não vão liberar. Ah. Não, é. Professora. Bom dia, professora. Oi. Professora, eu fui uma das alunas que não conseguiu fazer pelo sistema, eu fiz em Word e mandei para a professora. Aí eu falei com a Graciete também, ela ficou de me dar um posicionamento, né, mas também não recebi. Como é que é teu nome? É Patrícia. Mas eu corrigi a tua prova. Isso, daí a professora mandou a nota para mim por e-mail, então ficou tudo certo, né? Só para mim ter certeza e não me preocupar mais. Não, ficou tudo certo. Uhum. Ai, que ótimo. Obrigada, professora. Então, assim, ó, nós vamos fazer o seguinte, porque senão dá muito... Nós estamos gravando, e daí tem coisas muito específicas, né? Então, nós vamos fazer assim, eu vou dar a aula agora, ao final, quando eu desligar a gravação, daí eu vou tirar dúvidas sobre a nota. Daí quem quiser saber a sua nota, porque eu não posso estar gravando nota, tá bom? Pode me dar um problema. Ok? Então, vamos lá, tá? Daí, ao final, hoje acho que é aula 9, né? É.
Deixa eu só ver a nossa aula 9, tá aqui. Então, a aula 9, né, que é hoje, que é do dia 5 ao dia 11, tá? Então, aqui eu pedi para vocês assistirem os vídeos, tá? Lerem os materiais, e vocês tiveram bastante tempo. Então, tá aqui a nossa aula, que eu sempre passo para vocês aqui. O meu e-mail, ele mudou, mas eu ainda estou usando Terra, mas agora, até dar um tempo aí, depois eu só vou usar esse aqui. Tá? Então, aqui está a nossa aula, ó. Eu pedi para vocês lerem a lei, essa lei é fundamental, tá? Os 2 textos aqui sobre adaptação, flexibilização, e tinha um slide também, tá? Então, a tela compartilhada não está aparecendo? Ai, de novo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Mas era para aparecer. Tá aparecendo agora? Sim, professora, está aparecendo. Que às vezes sei lá o que Agora que tá, aqui. professora. Então tá bom. Então aqui a aula dessa semana, né? Que eu ia fazer a revisão da prova, que eu já fiz, tá? Daí aqui estudar, a lei, os 2 textos, assistir o vídeo sobre Libras, sobre a questão do surdo e o slide, ok? Então, é a nossa aula de hoje. Então, tá aqui, vamos à aula. Então, hoje nós vamos continuar a questão do surdo. Nas próximas aulas, nós vamos adentrar nas outras deficiências. Eu vou pedir, por favor, gente, vocês podem ligar o microfone, mas desliguem, tá? Bom, vamos lá. Educação bilíngue para surdos, o novo desafio das escolas inclusivas. Então, hoje eu vou encerrar sobre a questão do surdo. A questão do surdo é muito complicada, tá? Tem gente que tem uma visão muito romântica, acha assim, vocês estão vendo lá os slides? Sim, professora. Tá. Então, vão acompanhando lá. Ok. Então, é muito complexa, tá? Por quê? Porque o surdo é muito difícil de você alfabetizar o surdo. Então, existem vários métodos aí para alfabetizar o surdo, a questão do método fônico, a questão do método da boquinha, aí existe outra discussão aí em relação ao surdo, é a questão se oraliza ele ou não. O pessoal tem microfone ligado. Tá? Então, estudos culturais linguísticos. Outra coisa, a Libras depende muito das questões culturais. Então, não é fácil, tem muitos sinais que não existem. Tá? Não tem. Eu acompanhei uma menina surda num curso aí de psicologia, ela não aguentou, ela teve que desistir, porque psicologia tem várias teorias diferentes. E olha, tinha muita coisa que nós não achávamos. Nós temos que pensar nas identidades práticas sociais da história da educação do surdo. Então, todo esse movimento do mundo, a cultura pautada em oportunidades democráticas, na valorização aqui, a cultura ela tem que transmitir aqui um conceito que
muitas vezes impregnado de tudo que nós discutimos no primeiro bimestre. A questão da exclusão, a questão aqui muito complicada. Então, nós temos que trazer aqui a flexão plural das culturas. O surdo, ele tem uma cultura própria, tá? E que deve ser respeitada, respeitada pela sociedade. Tá? Gente, eu estou escutando batida no meu ouvido. Não tem condições. Dei uma olhada aí nos microfones de vocês, não tenho como trabalhar assim, com batida na minha cabeça. Vou ter que esperar. Martelada na minha cabeça. Então, assim, ó, nós precisamos, trabalhar esse produto, transcender a cultura surda, dentro da empresa, dentro das escolas, dos grupos indígenas, Eu estive numa tribo indígena e tinha um índio surdo, sabe? Não é fácil a vida dele lá, lá na tribo. Romper, com as concepções consagradas, um projeto político aqui, mais na questão de trabalhar essa ansiedade, os processos culturais vinculados à cultura, ao poder. A cultura não é um campo autônomo, todos têm direito. A cultura, ela consiste o quê? Naquilo que uma pessoa precisa saber, ou acreditar no modo de operar uma maneira aceitável. Nós temos que trabalhar aqui as práticas sociais, as diferenças, os locais, as instituições, a antiguidade clássica, a língua oral. Então, existia uma obrigatoriedade, tá? Antes de surgir a Libras, o idioma Libras, uma obrigatoriedade de falar, tá? Então, aqui, o intelecto, tá? A questão aqui da nossa representação, do modo, do desafio do intelecto, tá? Aqui a leitura escrita, o conteúdo escolar cultural, lá no século XV, XVIII, já começou-se a discutir. No século XIX, veta-se o uso da língua de sinais na educação de surdos, tá? Então, na Itália, em Milão, foi proibido. No Brasil, nunca foi proibido. Mas ia e voltava até que se assinou a lei e acabou a palhaçada. Tratar da fala, do sujeito. Em 1992, o Estigmas da Deficiência, ele como um doente, pobre, isolado, a autoestima comprometida, o estigma. O estigma é um traço que afasta o sujeito estigmatizado das relações sociais. Tá? Então, o surdo é agressivo, o autista é agressivo. Se eu chegar perto de alguém que já pegou Covid, eu vou pegar Covid. Então, são estigma. Encontra-se aqui características sociológicas, afastar essa pessoa, tá? Aqui o surdo não seria obrigado a perceber a sua identidade. Então, quer dizer, ele era trabalhado o quê? De maneira isolada, Isolada, uma construção fantasiosa de instrumentos aqui. Tá? Na década de 60, status da língua para as línguas dos sinais, inicia-se a mudança na literatura surda, a autoestima dos sujeitos. Então, na década de 60, começa um
grande movimento, tá? Para a comunidade surda. A libertação dos estigmas do povo surdo. A identidade, ele também é gente, tá? Então, o surdo, ele tem uma cultura que é dele. Quem são os surdos? Tá? Quais são as características distintas de pessoas? Quem são os alguém positivamente caracterizados, né? Nós temos que pensar nisso. Dentro de um grupo social, os conflitos, os posicionamentos diferentes na cultura, construindo aqui um modo de identidades sociais. A surdez, 2 grupos culturais, o surdo e o deficiente auditivo. Então, por exemplo, né, a Organização Mundial diz que tem que ser chamado de deficiente auditivo, a comunidade surda não. Então, existe, entre os próprios surdos, existem muitos conflitos. Alguns são a favor da oralidade, outros não, tá? Então, é uma situação aí complexa. Tá? Educação de surdos no Brasil. O oralismo, a língua da comunidade ouvinte com foco na fala. Eu já conheci surda total que fala divinamente. Eu, particularmente, tá? Eu sou a favor a oralização e a língua de sinais, as 2 coisas. Comunicação total, a língua de sinais, a questão aqui metodológica, o bilinguismo, né, que eu acabei de falar. O que é o bilinguismo? Tá? Ela vai trabalhar tanto com a língua dos sinais e com a oralidade. O fracasso educacional. Então, nós tivemos aí uma consequência do oralismo. Então, segundo os pesquisadores, as pessoas que defendem o oralismo, tá? Que isso aí houve o quê? Um fracasso, comprometido dos conteúdos, a falta de uma língua que promova o desenvolvimento cognitivo e emocional da maioria dos surdos. Aí o bilinguismo, que é Libras, o L1 e o L2, tá? Década de 90. O L1 é o Libras, o L2 é o português. Proposta da educação valorizando o aprendizado do conteúdo, o desenvolvimento do aluno. Tá? Então, o bilinguismo, nós temos aqui o oralismo e o bilinguismo, que é o casamento entre Libras e português. Se for nos Estados Unidos, é Libras e a língua inglesa. Que profissionais são essenciais para construir uma educação bilíngue para os alunos surdos? Então, existe muita ingenuidade em relação a você trabalhar com surdo. Eu trabalho com surdo, mas eu não dou conta de Libras. Eu crio uma possibilidade, né? Eu vou me comunicando com ele, de acordo que é possível. Decreto 5.626/05, artigo 14, promover as escolas, promover de Libras as instituições, o tradutor, o intérprete de Libras de língua portuguesa, o professor para o ensino de língua portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. Colegas, o texto do surdo, ele é diferente do nosso. Tá? O texto do surdo é diferente do nosso. Ele vai escrever domingo, casa. Ele não vai usar o e, o de, as preposições. O professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade linguística manifestada pelos alunos surdos. Artigo 5, garantir o atendimento. 4, 5, apoiar o apoio da comunidade, da difusão de Libras.
Já tem hoje, faz muito tempo, né, que os barzinhos fecharam, agora estão abrindo. Eu fui num barzinho, estava cheio de surdo. E tinha um garçom, né, que sabia Libras. Tá? Então, isso também, claro que vira um comércio, mas é uma expertise do lugar, tá? Né? A expertise, eles estavam lá numa boa, numa farra, que pense. De repente, esse garçom que sabia Libras saiu e ficou um outro. O outro não conseguiu atender. Ficou nervoso, né? Então, quer dizer, a sociedade tem que se abrir para isso. Por quê? Porque eles estão aí, eles querem ter vida igual, eles querem ir para barzinho, eles querem viajar, eles querem participar da sociedade como um todo. Então, hoje é muito comum, né, você ir num restaurante, eu de vez em quando eu encontro, né, pessoas surdas conversando, tá? Aqui, desenvolver e adotar mecanismos alternativos para avaliação de conhecimentos expressos em Libras. Tá? Aqui, a base comum curricular devem ser ministrados em uma perspectiva dialógica, funcional e instrumental. Atividades complementares, curriculares, na educação infantil, tá? Nos anos iniciais. Então, assim, o ensino comum, do jeito que ele está organizado hoje, ele não dá conta de alfabetizar um surdo. Tá? Tanto o surdo quanto o estudante cego, eles precisam de um contraturno, de um atendimento individualizado, tá? Áreas do conhecimento, como disciplinas curriculares nos anos iniciais, a garantia do direito da educação das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Esse governo atual, hoje, aí, tem levantado muita bandeira a favor do surdo, tá? E eles são assim, eles são uma comunidade unida. Quando muda o governo, eles são os primeiros a irem a Brasília. Mudou o prefeito, eles são os primeiros a ir para cima do governo. Tá? As instituições federais responsáveis pela educação básica, pela deficiência auditiva. Então, as escolas bilíngues aqui, a rede regular de ensino, o conhecimento linguístico, os intérpretes de Libras, obrigatórios. Eu acompanho um estudante numa universidade que ele não é totalmente surdo, ele não quer saber de intérprete, nem de profissional de apoio, ele escuta um pouco. E ele não sabe Libras e ele não quer saber, ele vai muito bem na faculdade e ele trabalha, ele não quer saber de língua de sinais. Então, isso também nós não podemos impor, tá? O estudante chega lá numa fase que ele vai ter autonomia e ele vai dizer assim, olha, eu não quero saber de Libras. É um direito dele. Tá? É um direito. Como eu trabalhei com vocês, a questão do quê? De que o deficiente, ele tem o quê? O empoderamento. O empoderamento. Tá? Escola inclusiva, problemática, que nós já discutimos bastante isso, para o surdo, a escola bilíngue, a escola sala de recursos, classe comum, o currículo. O que a escola deve trabalhar? Dentro do projeto político-pedagógico, desenvolver na sala de aula, no nível individual, que eu acabei de falar, trabalhar o L1 e o L2, Libras e a língua portuguesa, tá? A aquisição de Libras aqui, os resultados, os sinais, tem que ampliar, eles estão sempre criando novos sinais, os processos das crianças surdas, filhas de pais surdos, a ALS, tá? A ALS1,
a aquisição de libras, os estudos sobre aquisição, sinais. Então, tem muita gente que às vezes pessoas se empolgam, né? As pessoas se empolgam e elas, eu vou fazer curso de Libras. Gente, é igual estudar o pior, né? Estudar o inglês, estudar o francês, enfim. Aquisição da Libras. Aqui a língua é responsável pelo desenvolvimento cognitivo da pessoa. Colegas, se vocês pensarem assim, em Vygotsky, em Piaget, em Vallon, tantos outros, se você pensar no processo de aprendizagem, se você pensar no desenvolvimento da linguagem, olha a dificuldade que esse surdo tem. Porque até ele é igual o cego, né? Que nós vamos trabalhar o cego na próxima aula, tá? O cego, ele não consegue fazer... se ele já nasceu cego, ele não tem a função semiótica dos objetos. O que é a função semiótica? Eu fecho os olhos aqui, ó. Fechei os olhos. Eu consigo imaginar a frente do meu prédio. O cego vai imaginar o quê? Eu tenho artigos, inclusive, tá? Escritos, né? Tem vários artigos escritos sobre a questão do cego no ensino superior. Que eu faço um trabalho, né? Em cima disso. A questão aqui da exposição da criança surda à língua de sinais no período natural da aquisição da linguagem. E aqui nós temos muitos problemas, por quê? Às vezes a família não usa a língua de sinais. A família não quer aprender. Tá? E daí, olha, não é fácil a vida do surdo. Considerando aqui o período crítico da criança, a situação dos pais, tá? A aprendizagem do português, a reflexão da educação de surdos, a primeira língua Libras. Então, isso aí existe uma discussão muito grande, né? O que essa criança vai aprender? Português ou Libras? E daí? Ela deve ser oralizada ou não? Complicado, né? Qual o objetivo do ensino da língua portuguesa para o aprendiz surdo? Como levar esse aprendiz a esse objetivo? Então, questões aí para nós pensarmos. A língua é a forma, a seleção, a estrutura, a questão. Pessoal, eu quero que vocês imaginem, pensem comigo, mas seriamente. Você sai do Brasil e vai lá para os Estados Unidos. Você não fala uma palavra em inglês. Assim é a vida do surdo. Pois é, foi assinado já, Bruna, essa proposta. Tá? Já foi assinada, a primeira dama aí já assinou. O Bolsonaro já assinou. Tem que colocar desde a pré-escola. Tá? Gente, olha, eu já ouvi depoimentos de várias pessoas surdas. Eu tive um caso, uma época, eu tive o caso de uma moça, uma época eu atendia muito surdo. Agora eu tô com um cego e surdo, tá? Mas eu tinha assim meu Deus, eu tinha uma legião de surdos. Pensa. Daí eu colocava no mundo do trabalho, dava apoio na faculdade e tal. Daí veio uma menina, juro para vocês, de Balneário Camboriú. Alguém falou para ela. Ela veio estudar para cá. Ela conseguiu terminar o curso de pedagogia. Ela chorava para mim, chorava. Ela dizia, professora, ninguém... E eu e ela, a gente brigava feio, porque ela
ela era meia assim, como é que eu vou dizer para vocês? Ela era um pouco sapequinha, assim. Ela não cumpria muito os prazos. Uma vez ela apareceu com texto que não era de surdo, que não tinha sido ela que tinha feito. Uma vez eu discuti feio com ela. Mas complicado, tá? Não corresponde à experiência do aprendiz com a língua, a sala, o estudo, as matérias, né? Então, o que eu penso nessa confusão toda? Libras, português, oralidade, sabe? Eu acho que tudo também vai depender muito da família, do apoio. Então, não dá para ser radical, tá? Não dá para ser radical, gente. Alguém quer falar? Né? Não dá para ser radical. Eu acho que nós temos que usar o bom senso, igual o autismo. Né? Querem enfiar... Oi? Alguém quer falar? Né? Querem colocar o autista dentro do ensino comum a qualquer custo. Olha, eu recebi um menino que ele estava no ensino comum. Quando o pai, a mãe é mais tranquila, mas o pai, assim, a gente percebe que o pai ainda não trabalhou a dor de ter um filho autista, dá para perceber isso. E cada um tem seu tempo, né? Tem pessoas que não vão trabalhar a dor nunca, vão morrer com a dor, tá? Cada um no seu tempo. E o pai falou para mim que ele ficava, porque quando ele chegava na minha sala, ele chegava e ia para o cantinho sentar. E diz que a professora do ensino comum deixava ele naquele cantinho o dia todo. Eu não, né? Tanto que eu comecei a trabalhar isso para ele perder essa coisa do cantinho. E ele perdeu. E mesmo no ensino remoto, eu percebo ele assistir, a mãe grava às vezes, né? Faz a fotografia e filma ele fazendo as atividades, como ele melhorou, mesmo no ensino remoto, tá? Então, aqui nós temos que construir saberes, tá? Exemplos aqui, referências bibliográficas, né? E aqui nós temos aí toda essa discussão em cima do surdo. Agora eu quero que vocês pensem, por exemplo, tá? Eu recebi um estudante surdo. O que eu faço? Você tem que dar condições para ele, né? Então, tem que chamar essa mãe, conversar com a mãe, fazer um acompanhamento com o setor pedagógico, tem que ter um intérprete. O professor regente não tem obrigação de saber Libras, tá? Mas ele tem obrigação de tentar, né, se entender com esse estudante surdo. Um tempo atrás eu fui dar uma palestra para professores, e eu conheci um professor de geografia, e ele dava aula, né, no ensino médio aí do estado, e ele tinha um aluno surdo. Aí ele falou, professor, o que eu faço? Eu tenho que ensinar mapa, figura. Eu falei, você tem que mandar o material antes, tá? E chamar essa mãe, e essa mãe tem que estudar o material antes com ele. Tá? Então, sempre, eu tenho um estudante que ele é surdo, só que ele também me dá trabalho. Inclusive, ele é meu aluno à noite, num outro trabalho que eu faço, tá? Tem que ler antes o material. Então, não é assim, tem professor que tem essa postura. Eu não tenho nada a ver com isso, é o intérprete. Não, você tem. Nós temos que entender que é isso que nós vamos ver agora na lei, que eu não vou dar conta de ver a lei na totalidade, tá? Nós temos que ver o quê?
O profissional de apoio, ele é para as questões funcionais. Ah, ele não consegue ir no banheiro sozinho, ele não consegue sentar, ele não consegue levantar. As questões pedagógicas é de responsabilidade do professor regente da equipe pedagógica. O profissional de apoio pode ajudar, direcionar, tá? Mas todo o trabalho o professor, é de responsabilidade do professor regente, igual eu. Eu tenho os professores de área, mas a responsabilidade do desenvolvimento da turma e do resultado é meu, tá? Tem uma atendente, minha atendente está de férias, né? Porque agora ela não tem nada para fazer. Tá em casa, né? Então, fazer o quê? Ok? Então, o que eu vou fazer? Recebi um estudante surdo, e daí? Vou sair correndo? Não dá, né? Então, vocês têm que pensar nisso. Eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu quero aqui. Ah, ele não vai deixar. Que danado, né? Ele não permite. Esse texto ele não vai abrir. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o material para vocês. Diferente. Cadê? Tudo que eu vou começar a trabalhar a partir de agora é para a próxima prova, tá? Então, a partir de hoje, tudo que nós estudarmos, tá? É para a próxima prova. Então, esse slide, o 5, tem uma parte lá que fala do surdo, que eu falei que nós íamos estudar agora, tá? Esse material. Aí depois tem os artigos. Deixa eu baixar o material aqui da aula, né, para vocês terem aqui também. E a lei de inclusão. Tá? Então, aqui nós temos a aula 5, a aula 6 e os 2 artigos, que faltou um. Tá? Então, os 2 artigos, eles vão estar falando da questão da flexibilização curricular, que nós já discutimos. Mas isso é que vocês têm que pensar. Como que eu vou fazer essa flexibilização curricular na minha prática? Tá? Abram lá o artigo, tá? Então, é a flexibilização, adaptação curricular, os desafios dos sistemas de ensino para equilibrar o comum e o individual nos contextos inclusivos. Então, esse currículo, ele vai estar trazendo aqui o quê? Nós temos que pensar, quem é esse estudante, como que eu vou fazer essas adaptações, como que eu vou trabalhar essas flexibilizações curriculares, tá ok? Então, tá ali o texto para vocês olharem aí. Tá? E se eu abrir o outro também? Não.
esse aqui, vamos ver. E daí eu vou trabalhar um pouco a lei com vocês ainda hoje. Outra coisa, as nossas aulas, no decorrer de... né, nós perdemos muita aula, pessoal. Eu vou ter que sempre me alongar mais. Tem condições, tem esse pingo de aula. Das adaptações às flexibilizações curriculares, uma análise de documentos legais e revistas pedagógicas. Pessoal, esse artigo aqui é fundamental vocês lerem. Quem não leu ainda vai ler, vai verificar que muita coisa nós já trabalhamos, tá? Mas isso aí é fundamental. Bom, vamos para a lei agora. Então, como não vai dar para eu compartilhar aqui, porque o computador não permite esse tipo de documento, vocês abram lá no chat, né? Mas eu já tinha mandado a lei para vocês, tá? Então, esta lei é a lei que rege, tá? É a lei que rege. Vamos ver se vai dar para... se esse danado vai deixar eu compartilhar. Ah, eu acho que vai. Vocês estão vendo a lei? Tá ótimo, então tá. Pessoal, essa lei vocês têm que saber cabo a rabo, rabo a cabo, tá? Eu vou trabalhar um pouco hoje, daí na semana que vem eu vou retomar ela de novo, tá? Outra coisa, semana que vem, dia 15, é dia dos professores, mas independente se a instituição falar que vai ter aula ou não vai ter, eu vou dar aula do mesmo jeito, tá? Não tem como a gente ficar mais sem aula. Lei 13.146, 6 de julho de 2015. É, sim, senhor. Se fosse vocês, eu agradecia. Porque tem professor aí que dá graças a Deus quando não tem aula. E eu já falo. Aqui, ó, consideração. É lógico. Então, Papai Noel existe, né, Bruno? Vem me enganar que eu gosto. Disposições gerais. O que eu tenho que pensar aqui? Então, a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência é essa, né? O presidente atual andou assinando alguns documentos aí de questão do autismo, que nós vamos ver. Ele também assinou um documento para que as pessoas, para os estados e os municípios que quisessem reabrir as escolas especiais e tal, mas a lei que rege é essa aqui por enquanto, tá? Aqui nós temos o que? Ela é destinada a quê? A igualdade, ao exercício. Ai de quem não leu essa lei, hein? Ai, ai, ai. Aqui, quem são as pessoas com deficiência? Então, a partir de uma avaliação, né, biopsicossocial realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, tá? Então, aqui, se ela tem impedimentos, questões socioambientais, psicológicas, pessoais, a limitação, a restrição, tá? Ela tem dificuldade na acessibilidade, na questão aqui do desenho universal, a tecnologia assistiva, a questão das barreiras, tá? Pessoal, me dei 1 minuto, porque eu vou ter que fechar a janela, tá levantando uma trovoada, só um pouquinho.
Pessoal. Desculpa, mas eu fui fechar a janela antes que comece o torão. Pessoal, se eu cair aqui, né, mas vai demorar ainda para dar trovoada, mas qualquer coisa, se der uma queda de luz aqui, mas vai funcionando. Pessoal, eu tenho que pensar. Aham, pensa, eu levanto 5, 5 e meia, e daí eu abro a casa, passo álcool, né, para evitar essas bactérias que andam por aí. Eu abro a casa todinha. Aham, tá bem, tá, mas tudo bem, vamos continuar, tá? Vamos ver. Parece que ela está se espalhando. Bom, eu tenho aqui a tecnologia assistiva, as barreiras urbanísticas, a questão da calçada, a pessoa vai num parque, né? Vai viajar, vai numa rodoviária, barreiras arquitetônicas, a questão dos espaços, se tem rampa, não tem, os transportes, a questão aqui da comunicação, a questão das barreiras atitudinais, que são as nossas atitudes, a questão da tecnologia, da comunicação, das adaptações razoáveis aqui, tá? Da autossustentabilidade, da moradia. Aqui, quem já leu vai verificar que a igualdade, né, da não discriminação, que isso aqui nós já vimos, né? O atendimento prioritário, tá? A questão aqui do direito à vida, e na próxima aula eu vou dar continuidade. Sinceridade, eu tô com medo aí dessa trovoada. Tá feio o negócio, pode cair tudo aqui, né? Então, antes, eu vou passar, sério. Então, gente, tá noite aqui. Eu vou passar a avaliação, tá? Então, nós vamos trabalhar assim. Eu vou jogar a pergunta, vai valer 2 pontos. Daí, na próxima aula, eu retomo a lei, tá? Eu retomo a lei. Deixa eu pegar aqui. E daí, assim que eu terminar a avaliação, eu vou desligar e daí eu vou discutir as notas de vocês, tá bom? Então, em relação ao... A pergunta é, caso você tenha um estudante surdo em sala de aula, qual deve o procedimento? Então, assim, você pode responder oralmente ou escrever no chat, tá? Você pode fazer 2 coisas. Como você preferir. Alguém quer falar, pode ligar o microfone. Alguém quer falar ou todo mundo vai escrever? Professora, Oi? essa pergunta que você fez é até a minha dúvida, porque eu não sei se eu conseguiria trabalhar com um estudante surdo na sala. A amiga vai ter que trabalhar. Mas a faculdade prepara a gente para isso? Olha, veja bem uma coisa, vocês só têm essa disciplina de inclusão. Tá? Só essa. Tá? E vocês sabem que eu faço das tripas, né? Como diziam os antigos, né? Eu me esguelo aqui para tentar ensinar vocês, mas não é fácil. O que você tem que pensar? Deixa eu só terminar aqui. O que você tem que pensar, tá? Hoje você vai ter várias deficiências dentro do ensino comum. Várias. Você está preparada? Não, tá? Mas essa instituição tem que te dar suporte.
tem que ter um profissional de AE, tem que ter um acompanhamento, tá? Tem que ter um acompanhamento, tem que ter um profissional de AE, tudo isso. Alguém ia falar. Licença, professora, dá para ouvir? Dá. Eu, professora. Mas tinha uma pessoa na frente. Fale a outra pessoa. Fale, pois não. Nesse caso, professora, da questão da pergunta, que é o aluno surdo em sala, o ideal seria procurar um intérprete para ajudar a instruir ele. Ó, tá. Depois eu vou explicar isso aí. Eu quero saber mais resposta. Quem mais? Quem tinha se posicionado primeiro e eu falei, tem mais alguma coisa para falar? A Beatriz, acho que foi. Beatriz, foi você? Oi. Eu tinha questionado, né, que a gente estaria preparado para trabalhar com esse estudante surdo em sala de aula. Eu vou te falar bem a verdade, tá, Beatriz? Eu não me sinto preparada para... Por exemplo, eu atendo uma aluna cega, tá? Ela me liga toda hora, tá? Eu mando material para ela, eu salvo material, eu levo material para ela. Então, assim, veja bem uma coisa, tá? O que nós temos que sair daqui sabendo? O que direcionamento que eu vou dar? Porque eu não posso, eu tenho que dar o quê? O direcionamento. Tá? Então, a escola tem que ter um profissional de AE, tem que ter alguém lá para ajudar, para te auxiliar. O intérprete de Libras vai resolver o problema? Não, não resolve. Porque muitas vezes as crianças nem sabem Libras, às vezes os pais não querem que elas aprendam, é complicado. É o que eu falei, gente. Só que nós já tivemos muita evolução. Então, a luta continua. Tá? Professora, Pois não. na minha opinião, acho que daí vai do professor sair também um pouco da sua zona de conforto e buscar se inteirar, né? Porque não é só o interesse do aluno em aprender, mas o interesse do professor em dar uma qualidade de vida na parte do ensino, tanto para o aluno quanto para a família. A inclusão, nesse ponto, não vai só em receber o aluno, mas vai em acolher a família. Através do professor, essa família também mude de atitude e passe a incentivar o aluno a melhorar, né? A progredir. Bem isso. Olha, eu assisti o vídeo do Rubem Alves, semana passada, eu assisti mais de uma vez, né? Ele falou assim, que a educação não depende do governo, depende do professor. Então, o que eu quero colocar para vocês? Claro que depende de investimento, de dinheiro e tudo mais, mas amores, eu já dei aula em sala de aula que era de chão batido. Sabe? De chão batido. Então, assim, ó, toda esse problema, né, de nível baixo hoje na educação, desses índices, infelizmente ainda muito baixo, tá? Claro que tem toda essa contextualização do governo, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muitos professores que deveriam desistir de ser professor, tá? Deveriam, porque não são professor. Por outro lado, eu vejo professores dedicadíssimos. Dedicadíssimo. Mas tem professor que, olha... Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer quase 35 anos de sala de aula. Eu trabalho com a inclusão desde os anos 80. Vocês acham que eu estou preparada? Não. Estou preparada. Por quê? Porque cada estudante é um estudante.
Ah, agora eu vou pegar o manual aqui, como atender o surdo. Não. Eu tenho 7. 4 são autistas. Cada um é de um jeito diferente. Então, o que eu, professor, eu tenho que estar preparada? Eu tenho que ter o que? Um conhecimento teórico. Eu tenho que ter uma fundamentação teórica. Mas eu tenho que estar aberta, né? Aberta. Quem é que ia falar? Era o Bruno, não era? Era eu, professora. Então fale, Bruno. Ivan, professora. A Ivan? Tá, Ivan. você vai falar ao invés de escrever, né? É isso? Melhor Então, falar, tá. né, professora? Uhum. Pode falar, melhor até para mim. Então, professora, assim, eu não tenho nenhuma experiência zero, né? Diferente da professora que deve ter tido várias já, né? Eu buscaria aprender um pouco mais de Libras, para tentar se comunicar melhor com o aluno, tudo. Buscar um material acessível para ele, um material que seja fácil para ele, até para ele se comunicar com outras crianças. Tentaria também, sei que não é, nas escolas não é obrigatório nem nada, mas tentaria do básico de Libra para as outras crianças se comunicar com esse aluno especial, né? Isso é muito lindo. Então, porque tipo, ele vai se sentir isolado, querendo ou não, ele vai. Daí, se eu conseguisse ensinar, eu não sei nada, sei algumas coisinhas, né? O oi só. Conseguisse ensinar para outras crianças um pouco, ou procurar alguém especializado para passar alguma coisinha para os colegas dele, para ele se comunicar. E também uma coisa hoje que eu achei legal, que eu nunca tinha prestado atenção, foi que os 2 grupos, que é surdo e deficiente auditivo. Eu achei isso muito interessante, eu não tinha chegado a ver. Bem isso. Professora, eu vi uma coisa, eu não sei se eu vi assim no Facebook, não sei se é fake news ou não. O presidente tem uma lei que quer dividir as turmas, assim, tipo, com pessoas com necessidades especiais e crianças que não têm essas necessidades. É verdade ou não? Não. Não? Não, de jeito nenhum. Não? É que daí eu vi que estava gerando uma repercussão, tudo, e daí, tipo, na minha opinião, algumas é difícil lidar, né, na sala com uma que precisa de atenção o tempo todo. Isso né? é um retrocesso se fizer retrocesso? isso. É retrocesso. Não, Eu vou sim. explicar uma coisa para vocês, o que eu defendo. Você terminou, Bruno? Quer falar mais? É Ivan, professora, mas já Ivan? terminei. Era isso? Sim, e essa era a dúvida que eu tinha daí da divisão que eu vi. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que isso aí é mentira. Isso aí é alguma bobado que não tem o que fazer, que quer queimar. Que todo dia eles querem botar o governo na fogueira, né? Então, tá? Isso é um retrocesso. Veja bem uma coisa. Antes, lá atrás, as próprias escolas especiais eram assim. Tinha a escola tinha a escolinha dos surdos, tinha as escolinhas dos autistas, tudo separado, tá? Então, desde 2000, nós estamos em 2020, desde 2002 e já veio-se a discussão de quê? De que essa questão de separar era pior. Por quê? Porque eu, por exemplo, se eu tenho um estudante que não anda e eu tenho um que anda, se eu tenho um estudante que fala e o outro que não fala, tá? Nós percebemos isso, inclusive, na prática, tá? Que ele se desenvolve muito mais. Tinha um menino lá onde eu trabalhava, numa outra escola, que ele já era um moço. E ele não falava. Olha onde é que eles colocavam esse menino. Só que ele andava tudo e assim, eles colocavam ele com deficiente múltiplo. O deficiente múltiplo, ele é parado, ele é estático, ele fica assim, a maioria na cadeira assim, ó.
Nós vamos trabalhar também o deficiente múltiplo. Fica assim. E ele, esse menino, ele aprendia através do espelho, da imitação, tá? Então, um dia eu cheguei para a diretora e disse, gente, ele está no lugar errado? Daí, como ninguém queria ele, porque ele tinha uns problemas de higiene, eu falei, eu quero ele. Pensa como ele melhorou, porque eu falo o tempo inteiro com eles. Eu fico o tempo inteiro estimulando, falando, ai, agora e tal. E eu cantava com ele, eu dançava, eu sentava com ele, eu fazia ele pegar o lápis. Pensa! Ele chegava na escola, ele queria dar bom dia para todo mundo. Ele chegava assim. Então, tá? Não existe turma homogênea. Daí existe aí um movimento de professora que não evoluiu, que o cérebro não abriu dessas professoras, tá? Que elas acham, que vai ter uma sala homogênea. Não existe isso, Hoje, o que mais você escuta, palestrantes, pessoas que são especialistas em distúrbios de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, em quê? Aprendizagem em pares. Então, se eu tenho alguém que não sabe matemática, eu vou colocar do lado de que sabe matemática. Isso aí é um retrocesso, eu fico louca. Lá onde eu trabalho, de vez em quando surge essa discussão, eu saio. Eu sei que se eu abrir a boca, eu vou brigar, tá? Eu vou brigar. Então, a coisa melhor, e tem sim, tem uns maluquinhos aí querendo isso aí é um retrocesso. Pode ver, ó, se você tem 2 filhos, tu tens o mais velho e o menor aprende com quem? Aprende com o mais velho, tá? Pessoal, mais alguém quer responder a pergunta oralmente? Só o Ivan vai responder verbalmente? Só? Os demais estão escrevendo. Pessoal, mais alguma questão? Não? Então, eu vou parar a aula aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos discutir a lei e vamos entrar na questão do cego, tá? Do cego. Então, vamos lá, vamos parar aqui.